Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? É preciso paz para poder sorrir. E a paz, ela nasce mesmo nas dificuldades. É o caso desse testemunho que nós temos aqui, minha gente. Que eu estou com ele já há quase 15 dias. Veja que história comovente. Lá de Campos, dos Goitacazes. Padre Fábio, eu sou a mãe de Maria Luísa, esposa de Marcelo. Meu nome é Thaís. Aconteceu uma tragédia aos olhos humanos no dia 16 de janeiro, que comoveu toda a nossa cidade. Mas aos meus olhos, Padre, eu recebi como uma grande dádiva. Tive a oportunidade de ser mãe de um anjo. Eu não podia ter filhos, e antes de fazer tratamento me entreguei inteiramente nas mãos de Deus e disse: se for para eu sofrer nas tentativas de engravidar um aborto, não me dê esta graça. Eu não suportaria a perda. Fiz tratamento, engravidei em apenas um mês de tratamento, apenas regulando o meu ciclo menstrual. Foi a grande graça que recebi. Mas no íntimo, sempre soube que não seria fácil. Como também sentia que a minha filha seria diferente e que viria para a salvação de muitos. Mas isso me perturbava, Padre, porque nestes momentos eu me confundia com a Virgem Maria e pensava: não vou dar vida ao menino Jesus. Mas sabia que eu daria à luz a uma grande mulher. Tive gravidez de risco, fiquei de repouso e essa criança foi banhada em oração. Seu nascimento foi em Itaperuna, no estado do Rio. E logo pequenininha, veio em meus braços pela estrada. E eu a comparava a todo momento com o menino Jesus, com muito medo de estar blasfemando. Bem, vivi um intenso dia de amor e preparação para entregar a minha filha ao Senhor. Eu achava que a minha educação a faria uma grande mulher de Deus. Estive na Canção Nova para entregar o umbigo da minha querida filha, que guardei durante 1 ano e 10 meses, até eu ir à Canção Nova. Eu queria enterrar o umbigo de Malu na presença dela, uma vez que ela era muito esperta e falava tudo. E entendia que iríamos enterrar o seu umbigo junto à imagem de Nossa Senhora na Canção Nova. Lá falamos, eu e ela: Maria Luísa é do Senhor. Depois eu disse: Senhor, eu te entrego a minha filha, ela não me pertence. Só não sabia, Padre Fábio, que no dia em que eu fui enterrar o umbigo da minha filha, agradecendo a Deus a graça de tê-la em nossa vida, que eu teria que enterrá-la de fato. Ao voltar para a nossa cidade e continuarmos as nossas férias, sofremos um acidente que resultou na morte de Malu e deixou meu marido em estado grave. E eu, embora dirigindo o carro tenha sido arremessada para fora, só tive ferimentos sobre a pele. Fui preservada em toda a minha saúde. Toda a nossa cidade, Padre, amigos, somos muito conhecidos aqui, temos uma caminhada na igreja, somos professores, todo mundo pensava que eu não suportaria receber a notícia de que minha filha estava morta. Eu, na verdade, sofri sim, muito,
Mas fiquei lisonjeada, pois tive a certeza de que Deus me deu a graça de ser a mãe de um anjo. Não fui a mãe de Jesus, mas fui a mãe de um anjo que pude presentear ao Senhor como o meu maior bem, uma vez que só o Senhor havia me dado essa graça nesta vida. Meu marido está internado com a medula preservada, embora em estado delicado. Minha luta não acabou. Quanto à recuperação dele, confesso que tenho medo, mas também o entrego ao Senhor. Escrevo apenas para dizer que suas palavras, que os seus livros estão me acalentando todas as manhãs, antes de visitá-lo no hospital, onde não suportaria se não me alicerçasse nessas suas palestras. Uma multidão se reúne em oração pela recuperação da nossa família, e estamos arrastando uma multidão, quando nem mesmo ainda acabou o nosso sofrimento. E agora recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu não queria escrever essa história para o Senhor. Padre Fábio, conto com suas orações e faço questão de dar o testemunho da minha dor, na certeza de que não pertenço a esse mundo. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Thaís Almada. A Thaís mandou para nós aqui a foto da Maria Luísa. Se tiver como mostrar. Eu fiz questão, minha gente, de trazer esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido com ele, sabe? Fico pensando que às vezes nós tocamos em tanto sofrimento todos os dias e eu particularmente gosto de ter muito respeito por quem sofre. Eu tuitei isso ontem e isso é uma verdade para mim. Eu acredito mesmo nas lágrimas. Não acredito tanto nos sorrisos como eu acredito nas lágrimas. Esse testemunho, ele mexe comigo por um motivo muito simples. Ele é evangélico. É um testemunho de alguém que que esteja profundamente visitado por Deus é que tem condições de dizer o que a Thaís disse. Fico muito comovido toda vez que Nossa Senhora da Piedade, a cena da Pietà, se repete nos nossos dias. Porque acho que com todo respeito a todo mundo que sofre, eu ainda acho que a pior dor que um ser humano pode viver é essa. Uma criança tão esperada, como ela disse, né? Tão desejada, tão sonhada, vem pela graça de Deus sem precisar de muito tratamento, vive 1 ano e 10 meses, eles veem a Canção Nova para cumprir uma promessa, sepultar o umbigo da filha num território que eles consideram especial para eles, e a voltar essa tragédia. A tragédia nos cala, nós não temos resposta para isso, nós não temos o que dizer. Nenhuma palavra mágica pode apagar a dor. Mas a palavra da Thaís nos serve hoje como um testemunho de fé. E volto ao início da minha fala. Por que faço questão de dizer e de contá-lo? Porque eu acho que ele nos acorda. Não é? Ele nos acorda. É tão difícil dar graças a Deus no momento da dor. É tão raro isso acontecer, é tão raro a gente ver, que quando acontece, a gente precisa fazer justiça. A partida de alguém que a gente ama é sempre tão dolorosa, é sempre tão sofrida. E o testemunho da Thaís, no momento que eu li,
ele foi de conversão para mim. De pensar que meu coração tão cheio de misérias, às vezes não é capaz de perceber a felicidade ao meu lado. Meu coração tão cheio de imperfeições, não é capaz de ser grato. E que essa é a conversão mais urgente que eu preciso viver. Ser grato. Ser grato ao dia que eu tive, às pessoas que participaram dele. Ser grato à saúde que Deus me concedeu hoje. Ser grato à oportunidade de estar aqui com vocês. De alimentar os meus sonhos. De ter a oportunidade de receber esse testemunho, de saber que estamos unidos, que a comunhão um dia foi estabelecida e que essa trama invisível da existência foi nos amarrando, que você está no coração de alguém que sofre mesmo sem você nunca ter estado com ela, que você ajuda a atribuir sentido aonde está o absurdo, e que isso nos identifica humanos. Que esse é o principal aspecto da humanidade. Quando nós somos capazes de estar juntos mesmo quando a geografia nos separa. Porque existe uma palavra sendo comunicada. E que surpreendentemente Deus atravessa essas palavras imperfeitas, esses formatos tão imperfeitos, que os formatos humanos são sempre precários, são sempre imperfeitos. Esse cenário é imperfeito, a nossa técnica é imperfeita, a nossa palavra é imperfeita. Mas Deus não se limita diante de tudo isso. Ele passa por ela, ele acontece através dela. Eu não poderia voltar, começar de outro jeito, de outra forma. Agradecendo a Deus pela vida da Thaís, pela capacidade que essa mulher tem de crer na ressurreição e de até mesmo nos assustar com um testemunho tão vivo, tão cheio de verdade. E para você, Thaís, e para todos os que nos assistem neste momento, na tentativa de encontrar um significado para a dor, eu me coloco mais uma vez disponível, em comunhão, desejoso de estar aqui sempre, fazendo do nosso programa uma oportunidade de encontro. Que a vida é assim. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. O que nos diferencia é o que a gente faz entre o dia que chega e o que a gente vai embora. A grande questão da vida é essa, é o que a gente faz entre o dia que a gente chega e o dia que a gente vai embora. Quem é que nos dá o sentido da vida? É a história. O sentido da vida não é uma coisa que cai do céu. A gente vai assumindo aos poucos. O sentido é como se nós pudéssemos falar do elemento fundamental que faz com que uma construção fique de pé. No caso, nós temos um alicerce, né, que foi programado para fazer com que as paredes pudessem parar. O sentido na vida da gente funciona assim. Para que a gente dê conta dos ventos, para que a gente dê conta das situações difíceis. Se eu tenho um sentido para a minha vida, se eu sei o porquê viver, as dificuldades que farão parte do meu processo, do seu e de todos nós que estamos assistindo o programa, essas dificuldades serão vencidas à medida que houver este sentido. Como é que a gente constrói o sentido? Com amor, com palavras, com consideração, com gestos, né? Com atitudes, com disciplina. O sentido se constrói assim, quando a gente vai saboreando a vida, com tudo aquilo que ela tem, e descobrindo que vale a pena. Estabelecer metas, né? A gente falava aqui antes, como é importante os nossos adolescentes hoje terem metas de vida.
Nós precisamos interferir diretamente no processo educacional dos nossos adolescentes para ajudar na construção desse sentido, porque hoje é lamentável, mas o mundo às vezes extrai esse sentido, retira o sentido da vida desses meninos e meninas muito cedo. Por quê? Por causa do jeito como a gente vive. A própria maneira como eles estão contextualizados na sociedade, né? Muitas vezes tão permissiva, tão irresponsável, tão descomprometida. É engraçado, minha gente, o adulto que hoje eu sou. Tem tantas coisas no meu jeito de ser hoje que estão diretamente ligadas às ausências da minha mãe na minha vida. E olha que a minha mãe era a mulher que ficava dentro de casa o tempo todo cuidando de nós. Mas é claro que toda criança sofre, e faz parte da vida mesmo. A mãe não pode ficar grudada o tempo todo na criança, precisa ir fazer as coisas. Mas o rompimento dessa relação, ela gera traumas muito profundos na vida das crianças. E aí o que a gente vai fazer depois? Está lá o ser humano com problema, deu defeito, né? Com a peça. Não é assim, né, Evanilson? Quando dá o defeito numa peça, às vezes você olha para aquilo, não está funcionando direito, e agora? Às vezes nós somos igual uma máquina de lavar roupa, dá um defeito e ninguém sabe onde é que está o defeito. Então aí a hora, como na máquina de lavar roupa, a gente pode abrir e identificar onde é que está a peça estragada. Nós não temos esse jeito. Senão você já teria aberto seu marido, né? Deixa eu ver por que esse homem dá tanto defeito, gente. Onde é que ele está estragado, né? Não tem umas pessoas que se a gente pudesse, a gente abriria para saber onde é que está o defeito? Então o único mecanismo que nós temos para descobrir o que está errado no outro é na observação e na palavra. Porque nós não somos máquinas, já dizia o Charles Chaplin, né? Homens é que sois, não sois máquinas, homens é que sois. Então, por isso que o bom psicólogo é aquele que observa bem. É verdade, o bom psicólogo é aquele que observa. Por quê? É observando que você vai descobrir onde é que está a peça que está dando defeito. Aí é na convivência, na palavra, na intimidade. Grito não resolve. Não adianta você gritar com essa menina, que ela precisa viver, que ela precisa gostar da vida. Não. Alguma coisa dentro dela está sem encaixe, alguma coisa dentro dela está traumatizada. O que é o trauma? Já falamos tantas vezes isso aqui também. O trauma é aquela parte do coração, do cérebro, da vida, né? Dê o nome que você quiser, que está sem encaixe, dos afetos. Então, quando a gente reorganiza o coração da pessoa, quando a gente reorganiza o jeito dela sentir o mundo, tá bom, eu tive uma ausência de mãe terrível na minha história quando eu era criança. Mas agora eu posso corrigir isso de outra forma. Eu posso ter a segurança através de um irmão, eu posso retomar essa segurança através de uma amizade, de um relacionamento novo. E aí fazer de tudo para não jogar nesse relacionamento novo os meus traumas também, porque o risco é este. Então, observando bem os nossos filhos, nós vamos descobrir o porquê que é que ele neste momento está dando defeito. Por que a adolescência, gente, é uma época em que a gente dá tanto defeito? Porque é uma fase de transição, talvez a mais definitiva da vida. Você não é mais a criança que você era, mas você também não é um adulto ainda. É um estado de não ser, né? É uma coisa meio esquisita. Então por isso que o adolescente é tão rebelde, ele quer rebelar-se contra todos, ele não aceita regras, ele acha que está tudo errado. Você tem que ter paciência com esse tempo da vida, daqui a pouco ele entra no eixo de novo. Você disciplinando bem essa transformação, sendo capaz de compreendê-lo, ele nunca pode achar que você não o compreende. Porque até mesmo porque para você estabelecer o limite que ele vai ter que viver, você precisa mostrar que você tem interesse nesse processo dele. Não banalizar o que ele sente, né? Que às vezes nós banalizamos o que o outro sente. Ah, isso que você está sentindo é uma bobagem. Não, nunca diga isso. Se o outro está sentindo, então não é uma bobagem. Precisamos entender. Então, às vezes, Helena, o que nos falta é olhar para essas pessoas que estão do nosso lado e ajudá-las a retirar aquele peso. Não é normal que a gente queira morrer hora nenhuma, né? Se de repente a gente está perdendo o gosto pela vida, cuidado. Não deixe isso crescer dentro de você. Semana passada eu tive um encontro que me ensinou muito, mais uma vez, isso que eu estou dizendo.
Um amigo meu me procurou e me contou que tinha feito algumas escolhas que não estavam de acordo com o que ele é. Sabe quando você descobre que existe uma inaptidão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, Vanilson é pianista. Bom, né? Se de repente retira o piano da sua vida, Vanilson, e fala assim, você não vai poder mais tocar esse piano. Você vai sofrer, não vai? Porque a música faz parte da sua vida. Está no seu sangue. Olha o que é bonito. Está no sangue. Isso é uma expressão muito séria. Se está no sangue é porque faz parte de mim. Se porque está de fora, não faz parte de mim. Essa roupa pode até me servir, mas não faz parte de mim. Eu sou o Padre Fábio mesmo sem essa camisa. Sem esse sapato. Eu trouxe. Mas posso mudar, posso vestir uma outra. Agora, aqui dentro, existe uma realidade que pede, que clama o tempo todo por coerência. Eu preciso estar no lugar certo. Então, quando eu começo a permitir que o meu ser fique habitando um lugar para o qual ele não foi feito, eu começo a comprometer o sentido da minha vida. E era justamente sobre isso que falava o meu amigo, chorando, dizendo, eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada. Estou traindo a minha essência, estou traindo o que eu sou. Não pode. Não pode ficar um dia a mais. Se você descobre que você está traindo a sua essência, insistindo em ficar numa situação para a qual você não foi feito, você está comprometendo o sentido da sua vida. Minha gente, o que Jesus fazia com as pessoas era isso. Encontrava a pessoa certa no lugar errado e fazia o quê? Dava um jeito de orientá-la para que ela estivesse no lugar certo. É igual planta. Se você desconsidera a natureza da planta, aquela planta foi feita para lugares úmidos, eu insisto em transplantá-la, tiro ela do lugar úmido e coloco no lugar seco. Não espere, não adianta fazer nada, ela vai morrer. E você sabe que eu olho para o meu jardim lá, que agora eu estou tendo a oportunidade de cuidar, eu fico vendo o que Jesus fazia com as pessoas. É a mesma coisa comigo, minha gente. Eu também sou uma planta que se estiver no lugar errado eu morro. Eu fico tão feliz, sabe, de saber que a cada dia eu descubro que eu nasci para ser padre. Porque eu me sinto padre nas pequenas coisas, ainda que eu não me exerça o tempo todo no ofício mais tradicional do ser padre. Porque eu sinto isso dentro do meu coração. Eu sinto vontade de colocar a pessoa certa no lugar certo, sabe? Isso faz parte de mim desde petitinho. Eu gosto de colocar o lugar certo para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas no lugar certo, sendo quem elas são, assumindo o papel que elas precisam assumir. E quem sabe hoje Deus me dá a oportunidade de falar com você que está se sentindo no lugar errado. A planta certa, plantada no solo errado. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para o lugar que você está, a vida que você está vivendo, e mexer nisso tudo. Ninguém nasceu para ser drogado, ninguém nasceu para ser triste, para ter problemas sim, porque faz parte da vida. Mas ficar o tempo todo alimentando um processo de depressão, de angústia, de ansiedade, não. Passa. De vez em quando a gente se entristece, de vez em quando alguém vai fazer alguma coisa errada para nós, alguma coisa ruim que vai nos machucar, mas você passa. Se você estiver plantado no lugar certo, você suporta tudo isso. Conversão é isso. É você dar os passos para ocupar o lugar certo. A realização que eu quero, que você quer, e que Deus já quis muito antes de nós. É isso que eu lhe desejo. Que no dia de hoje, você possa ir dormir, pelo menos incomodado com isso. Que você acorde amanhã, que você vá dormir assim, e que você acorde disposto a viver bem o seu lugar no mundo. Não imagine muito não, viu? Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor e descubra o que você pode fazer hoje para que você possa ser a pessoa certa no lugar certo. Tenho uma dúvida que me martiriza muito, padre. No ano de 2003, perdi meu filho de 33 anos.
foi assassinado quando tentavam lhe roubar o celular. Venderam o celular por R$20, padre. Esse foi o preço da vida do meu filho. Ele, que era um homem tão bom, tão amado por mim e por todos com quem ele convivia, sua vida foi arrancada a troco de nada. R$20 que usaram para comprar drogas. Eu não me conformo, padre. Nunca me conformarei. Penso muito em vingança. Quando tudo aconteceu, me afastei da igreja, minha fé ficou muito abalada, fiquei anos sem ir à missa. Agora, com a graça de Deus e de Maria, vou à missa, assisto os programas do Senhor, alguns programas da Canção Nova, mas mesmo assim ainda não encontrei a paz que eu tanto preciso. Estou com uma dúvida e preciso de sua ajuda para responder. Se Jesus sofreu tanto para salvar a vida de todos os pecadores, essa pessoa que fez isso com meu filho, que mudou a minha vida, vai ser salva, padre? Esse assassino vai ser perdoado? E eu, padre Fábio? E eu? E o meu sofrimento de mãe, que perdeu o filho, onde fica? Me ajude a acabar com essa dúvida, padre. Me ajude a tirar isso de dentro do meu coração. Minha filha, nós não temos como arrancar de dentro de nós nenhum sentimento negativo se antes a gente não se reconciliar com as situações que o geram. O desconforto da alma da senhora não é por acaso. Ele nasce justamente da sua indignação de saber que seu filho foi morto por causa de um celular que foi vendido por R$20. Essa é a sentença da senhora. Essa é a condenação. Que nem sei se esse menino vai ser perdoado ou não, o que matou o filho da senhora, eu não sei. Eu não conheço a vida dele. Eu não sei se ele se arrependeu dos erros. Eu não sei como é que ele vai encontrar a morte. Em que situação ele estará no momento em que se despedir dessa vida. Agora eu sei que a senhora está condenando a vida da senhora, está condenando a sua existência com essa premissa, com essa frase. Meu filho morreu, foi assassinado por causa de um celular que foi vendido por R$20. Com o menino que matou o seu filho, eu não tenho como falar. Mas posso falar com a senhora. E posso lhe garantir. Posso lhe, sem medo de errar, que enquanto a senhora não viver do fundo do coração esse perdão necessário, a senhora não vai conseguir acreditar em nada, a senhora não vai conseguir encontrar paz em lugar nenhum, porque nenhuma paz é possível enquanto o nosso coração estiver pesado de ódio. Eu sei que não é fácil. E Jesus também precisou viver isso na vida dele, não foi fácil para ele. Só que Jesus era sábio. E ele sabia muito bem que mesmo naquela cruz, mesmo vivendo o auge do sofrimento injustamente provocado pelos outros, ele precisava perdoar. Porque Jesus sabia que o perdão é a fonte de muitas virtudes. Quando nós conseguimos perdoar, e eu vou dizer uma coisa para a senhora, não é só o rapaz que a senhora precisa perdoar, o que matou o filho da senhora. A senhora precisa perdoar a vida, a senhora precisa perdoar o acontecimento, a senhora precisa perdoar todo o contexto em que o filho da senhora estava situado no momento em que ele foi morto. Porque essa culpa que a senhora conhece e reconhece naquele assassino não está só nele. A senhora acabou esparramando isso em muitas situações e a senhora deve saber muito bem disso, porque quando nós identificamos um culpado, aquele mal-estar acaba atingindo a nossa vida inteira. Tanto é que o assassino nem deve saber do que ele provoca na senhora ainda hoje. Agora, a senhora está com a arma apontada para a cabeça da senhora. E a cada instante a senhora dispara. Porque odiar é uma forma de se matar aos poucos. Toda vez que nós optamos por viver o ódio,
é como apontar uma arma para a cabeça que nós disparamos aos poucos. Porque o ódio, essa incapacidade nossa, muitas vezes, de perdoar a vida, de perdoar quem nos magoou, porque o ódio é alimentado justamente pela falta de perdão, é ela que vai fazendo com que a gente perca a qualidade da vida. Ô, minha gente, hoje nós estamos falando muito de sofrimento de pai e mãe, né? Que perde filho. Quantos filhos ficam abandonados pelo mundo porque o pai e a mãe, no momento em que perderam aquele filho, esqueceram que eles tinham família, que existiam outros filhos precisando deles? Quantos filhos choram isso? Padre, às vezes eu acho que a minha mãe só tinha aquele filho, porque depois que ele morreu, ela nunca mais cuidou de nós. Ela mergulhou tanto no seu sofrimento, padre, que ela foi incapaz de olhar para nós que ficamos. A Vânia, quando perdeu o Gustavo, que era o filho mais velho dela e do Caião, menino cheio de vida, estava indo de férias, passar férias no Mato Grosso. Aquele menino bonito, cheio de vida, que ela se despediu ali de manhã, à noite estava morto. Eu me recordo que o Alessinho e a Thaís e o próprio marido, Caião, foram fatores determinantes para que a Vânia reencontrasse o sentido da vida. E esta foi uma sabedoria que nasceu da própria experiência cristã que ela vive, que a Vânia é uma mulher cristã. Ela é apaixonada por Jesus. Eu vi de perto o seu envolvimento com o cristianismo. É fundamental ali. Não é só uma mochila que leva nas costas. Ela acredita em Deus. E Deus mudou a vida dela. Mas não mudou somente ela. Aquele momento de dor foi o momento em que ela pôde trazer para fora o que Deus já havia mudado dentro dela. Foi olhando para a Thaís que ficou, para o Alessinho que ficaram, para os dois, que ela descobriu. Gustavo morreu, eu sofro muito, sinto muito, mas os meus dois filhos precisam de mim. E essa é a maneira heróica que a mãe tem de organizar o próprio luto assim, amando os que ficaram. Porque o luto é traiçoeiro. Se a gente não cuida, por causa do ódio que a gente sente de ter perdido aquele filho, a gente esquece os que ficaram. E aí a gente acaba cometendo uma injustiça. Com o marido, com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Por quê? Porque a gente se fecha no nosso sofrimento. A gente não faz um movimento de saída e aí a gente acaba prejudicando a nossa vida e a vida dos outros. Por isso, minha filha, que toda vez que a senhora odeia esse criminoso, toda vez que a senhora fica remoendo dentro da senhora, o fato é como se a senhora estivesse apontando a arma para a sua cabeça e para a cabeça daqueles que estão ao lado da senhora. Eu não sei se a senhora tem outros filhos, mas eu, particularmente, digo, como filho da dona Ana, que todas as vezes em que eu precisei conviver com a minha mãe, no momento dos seus ódios, ela era menos mãe minha. Por quê? Porque alguém que está ocupado de ódios não pode ser mãe inteira. Por isso, minha senhora, não perca mais tempo com seus ódios. Jogue fora. A senhora não precisa mais ver não precisa mais trazer dentro do coração o ódio que o assassino provoca. A senhora pode escolher a leveza. A senhora pode escolher hoje o perdão. E o perdão é uma palavra realmente capaz de nos libertar. Eu não quero. Devolva esse lixo, é seu. Já que você matou o meu filho, já que você levou a minha alegria, eu quero devolver todo o lixo. Como? Limpando o coração. Não permitindo mais que ele seja depósito de tantas coisas mesquinhas. É assim que a gente vai fazendo a faxina da alma, né? Que eu preciso fazer, que você precisa, porque de vez em quando alguma coisa de errado vai acontecer, não vai ser de acordo com as nossas expectativas, alguma coisa não vai ser de acordo com os nossos sonhos, com aquilo que a gente esperava que fosse. Mas você é o condutor de tudo isso. Você está à frente. Com Deus contigo. Eu acredito nisso. A cada dia eu peço mais. Senhor, esteja tão presente em mim,
mas tão presente que eu já não saiba nem mais me diferenciar de ti. Eu quero sentir com o seu coração, eu quero amar com o seu coração, eu quero viver com o seu ar, eu quero ter em mim a força da sua presença. E se o Senhor é o Criador, eu não tenho o direito de viver inacabado. Eu quero o tempo todo viver esse processo de recriação. Se o Senhor é o Criador e eu ouso respirar o mesmo ar que o Senhor, se eu ouso ser proprietário da mesma palavra que o Senhor, eu não tenho o direito de não viver outra coisa senão a recriação. E hoje ser recriado lá, no gramado da minha casa, com meu cachorro no colo, vivendo uma situação simples, muito pequena, que qualquer ser humano tem o direito de viver. Não é um privilégio, não é um luxo, não. É uma situação simples. Você ter uma criatura no seu colo que tem um carinho e um respeito por você pelo simples fato de você tratá-la bem. E ela identificá-lo no mundo assim. No meio de tantos, ele corre na sua direção. Quando todos chamam, ele atende a sua voz. Viver aquele momento e descobrir que a vida é isso. E que todo o empenho vale por causa daquele momento que nos mostra que tudo pode ser assim. Que pelos gramados da vida, pelos gramados da existência, nós temos a possibilidade de viver a surpresa da vida. É isso que eu lhe desejo, viu? Que nos gramados da sua vida, você viva cada vez mais as surpresas